Bom dia. Queria ler um texto com os irmãos, se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, começando no verso 1. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, aqueles que puderem. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 até o 5. Amém? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Vamos orar, ler esse 3 e 4, fazer desse 3 e 4 nossa oração? Senhor Jesus, nós somos gratos porque todos comemos de um só manjar, Senhor. Lá nos foi dado a comer o pão que desceu do céu, Senhor, o pão vivo que descendo do céu, Senhor, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Senhor, e essa fonte que nós provamos tornou-se em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna, que nós bebemos de uma pedra espiritual que nos segue. Nós estamos fundamentados nessa pedra, Senhor. Nossa vida é alicerçada nessa rocha, e essa rocha é Cristo. Senhor, continue sendo a rocha da nossa construção, Senhor. Que o prédio da nossa vida seja fundamentada na Tua rocha, na Tua verdade. Amém. 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 Hoje eu queria dividir com os irmãos um pouco sobre o nosso papel aqui nesse plano, né, nessa terra. Por que a gente foi chamado, o que é que nós estamos fazendo aqui. Será que, como a gente sempre gosta de falar, né, que uma coisa eu tenho certeza, Deus não nos chamou para estarmos aqui apenas no domingo das 10 ao meio-dia. Então isso vai bem além disso. A gente queria falar um pouco sobre isso. Comecei tocando nesse texto porque é um texto que eu acho de muita relevância. Porque se a gente se aplicar ao que está escrito aqui, é bem a nossa experiência, né? Falando sobre batismo. Todo mundo foi batizado, certo? A maioria aqui, pelo menos, foi batizada. É o que esse texto está falando. Tendo sido todos batizados, todo mundo comeu, todo mundo recebe esse maná, a gente escuta a palavra, lê a palavra, né? Então todo mundo come, bebe dessa fonte. E a gente sabe, né? O texto é claro, a fonte é Cristo, né? A pedra também é Cristo. Mas esse 5 para mim é bem chocante, né? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Então o texto começa a deixar claro que ser batizado e comer e beber não faz com que Deus não me deixe prostrado no deserto. O texto está claro que todos eles, né? São só figuras no Antigo Testamento. Todos eles comeram, beberam, provaram desse manjar, mas isso não os impediu de ficarem prostrados no deserto. Isso também não vai nos impedir de ficar prostrado no deserto, certo? Então, a experiência e a relação que Deus quer ter com cada um de nós, ele vai muito além disso. Tudo isso é muito importante, isso é o fundamento do que nós somos. Ler a palavra, ter comunhão, né? Que a gente lê lá em Atos, né? Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Então, isso é o fundamento, certo? Mas Deus, ele quer ter uma relação com cada um de nós além disso. Deus não quer ter uma relação com a gente, uma relação de o supridor. Deus, ele não quer ser apenas o nosso supridor. Deus não quer ser aquele camarada que a gente invoca, e cantou esse hino, o último hino aí antes no final do partir do pão, né? Laço de morte cercaram a minha alma, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação, né, em tristeza, então eu invoquei o nome do Senhor. Bacana. Isso é muito bom. Mas Deus não quer ser só aquele cara que quando você se encontra enlaçado por angústia do inferno, você clama o nome dele e ele te salva. Deus, ele quer ser o nosso Pai. Deus, ele é o nosso Pai.
A gente tem que ter essa consciência que Deus quer ter uma relação com a gente de pai. E eu não sou pai ainda, mas eu tenho certeza que quem não gostaria de ter uma relação com o seu filho, de o seu filho só o procurar quando tivesse pelo aperto. Nenhum pai gostaria disso. O filho só procura quando a gente está no aperto. A relação que Deus quer ter com cada de nós, ela é muito mais elevada do que isso. É como a própria palavra diz, Ele quer ter uma relação, Ele quer se relacionar com a gente. Deus não quer, se você for ler as orações de Jesus, poucas coisas Jesus pedia a Deus. O que Jesus pedia mais a Deus era: me fortaleça para que eu consiga trilhar essa caminhada, esse caminho que está proposto aí para mim. Mas se a gente for passar para a nossa experiência, a maioria das nossas orações são sempre lista de pedidos. Você pode perceber. São sempre lista de pedidos. Então eu me acordo, estou vivo, estou respirando, estou bem. Então vamos lá. Deus, eu vou agora tomar banho, tomar café, fazer a minha higiene pessoal, vou sair. Me protege aí no caminho. Que lá no meu trabalho nada dê errado. Que aquele chefe que é horrível, é chato, que hoje ele não pegue no meu pé. Que no meu trabalho não tenha nenhuma dificuldade. E que quando eu estiver voltando do trabalho, tenha aquele trânsito, me protege ali no trânsito. E me dá uma noite, assim, me dá uma volta bacana para casa. Aí estou na hora de dormir. Deus, muito, você é o cara. Tudo que eu pedi aconteceu. O meu chefe hoje esqueceu que eu existia. O trânsito estava uma maravilha. Todos os sinais estavam abertos ali na Epitácio. Eu peguei, parecia uma coisa. Alguém fez assim, os sinais ficou verde para mim. Então tudo deu certo hoje. Então eu me acordo, peço e de noite agradeço por aquilo que Deus fez que eu pedi. Então a nossa relação com Deus acaba ficando uma relação de pedido. Então Deus é o cara que resolve a minha parada quando eu não consigo resolver. Só que o Senhor, Ele não quer ter essa relação com a gente. Jesus, Ele orava para que Deus o fortalecesse na caminhada. Jesus, Ele não orava para que os fariseus, eles perseguissem o Senhor menos. O Senhor orava para que Ele conseguisse suportar a perseguição dos fariseus. Então isso é completamente diferente. O Senhor, Ele não só pedia para ser livrado, pedia ao Pai para ser livrado das situações, mas Ele pedia força para enfrentar as situações. Que o Messias estava contando uma experiência particular da família dele, que a filha dele, Alice, tem uns 10 anos, o Messias, por aí, vai completar 10. Que ele já consegue ver nela que tem situações de sofrimento para ela, enquanto criança, que trabalham para moldar o caráter dela. As situações, irmãos, elas vão se levantar. As situações para moldar o nosso caráter, elas vão se levantar sempre. A gente pode cansar de pedir. Pedro disse: não estranhe. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, como destinado a provar-vos, como se uma coisa estranha, extraordinária tivesse acontecido, porque não é extraordinário. Paulo vai dizer em Filipenses: a vós outros foi dado a graça de padecer, por Cristo, e não somente de crer nele. Então a mesma graça que foi dada para me salvar é a mesma graça dizendo: olha, vai acontecer alguma coisa aí nesse caminho. O Senhor nos advertiu que a porta era apertada e o caminho era estreito. Isso é o que foi proposto para nós. E tem que ser assim. Porque as situações não sobrevêm, irmãos, para que nosso caráter seja moldado, para que a gente cresça. E a gente saia dessa infantilidade. A gente sai dessa infantilidade de achar que Deus é só esse cara que vai me dar o que eu quero, o que eu acho que eu preciso, quando Deus, Ele quer me dar muito mais do que isso. Ele quer se dar para mim. E dentro desse contexto, qual é o nosso papel? Nós que ganhamos ao Senhor, nós que cremos no Seu nome, nós que invocamos o Seu nome, nós que temos fé, nós que clamamos. Será que é para eu... Eita, vou cantar um hino porque Deus gosta de hino. Corinhos, Deus gosta muito, gosta. O que é que Deus gosta mais? Jejuar. Deus gosta quando a gente jejua, é muito bom. Deus gosta quando você lê a Bíblia, é muito bom. Pronto, então eu começo a contar pontos com Deus. Eu oro, eu jejuo, eu canto um corinho. E eu começo a me aproximar de Deus usando isso como barganha. Para que Deus pegue e dê uma lista ali na minha cabeça: você é o cara também. Pode pedir aí que o que você pedir eu vou fazer. Não funciona assim. A relação com Deus não é uma relação de troca. A gente não está aqui nesse prédio físico para que Deus seja mais benevolente com a gente do que Ele é com as pessoas lá fora. Porque chove sobre justos e injustos. Chove.
tanto no aspecto bom, né? Tá compartilhando isso no grupo essa semana, tanto no aspecto de chuva como uma graça, como bênção, tanto no aspecto de chuva como tempestade que derruba a tua casa. Então chove sobre justos e injustos. Então nós não estamos aqui para Deus ser mais benevolente com a gente. Nós estamos aqui para aprender de Deus, para sermos mais benevolentes uns com os outros. Nós não estamos aqui para sermos as pessoas que são mais abençoadas do que quem está lá fora. A gente está aqui para ser as pessoas que Deus usa para abençoar quem está lá fora. Sabe a história de Robin Hood? É o cara, o ladrão que tirava dos ricos e dava ao pobre. Deus quer que você seja o Robin Hood de você mesmo. Tire de você e dê aos outros. Em vez de você querer, não, tem que ser o governo. Não, porque o governo faz, não, o governo é você. A responsabilidade está sobre nós. Nós fomos chamados para isso, para ser um canal de bênção para as pessoas. Ser tu uma bênção, aleluia. Não era seja você o que vai trazer a bênção, né? É para nós sermos a bênção. Eu estava essa semana, aconteceu uma situação interessante comigo. Eu estava essa semana lá na casa da minha avó. Quando eu saí, eu fui no mercadinho, encontrei uma senhora. Assim, eu fiquei pensando nela, né? Ela disse que estava lá na frente do mercadinho e não tinha dinheiro. Aí disse que pediu ao Senhor uma luz. Disse que não tinha dinheiro e estava com fome. Aí encontrou na frente do mercadinho R$1. Então ela chegou lá dentro, na hora que eu estava. Ela disse, eu estava pedindo a Deus, ela era, acho que devia ser de alguma denominação. Eu estava pedindo a Deus que me encontrasse uma forma, porque eu estou com fome e não tenho dinheiro. Então aqui na frente eu achei R$1 e vou comprar esse R$1 de pão. Então eu perguntei, lá na sua casa tem quantas pessoas? Ela disse, lá na minha casa tem 5. Então 5 acho que deve dar, sei lá, R$1 deve dar uns 4 pães, né? Então não daria nem um pão para cada um. Então Deus me colocou ali para quê? Aí eu fui lá e comprei algumas coisas e dei para ela, né? Então Deus me colocou ali para quê? Será que era coincidência eu estar ali naquela hora? Não era coincidência. No plano de Deus não tem coincidência. Jesus se diz, eu tinha que estar lá, porque eu tinha que ser o canal para trazer alimento para essa senhora. A gente tem que estar nos lugares quando Deus precisa da gente, para ser um canal para Deus ajudar as pessoas. Isso não se refere apenas, irmãos, ao aspecto material de comprar comida para alguém. Isso se refere a todos os aspectos, porque o Senhor ele é muito rico, Ele está dentro de nós. Então, em todo lugar, em toda a esfera que a gente esteja inserida, mesmo se eu estiver dentre os milionários, Deus ainda pode me usar para ajudar aquelas pessoas, que não seja apenas com o recurso financeiro. E é para isso que a gente foi chamado. É para ser essa bênção. É para estar nesses locais e nesses lugares quando as pessoas precisam de nós. A gente foi chamado para isso. A gente foi chamado para ser esses abençoadores. A gente foi chamado para ser esses canais de levar bênção para as pessoas. E é para isso que é tão importante que a gente esteja aqui no domingo das 10 ao meio-dia. Para que a gente aprenda de Deus, para que quando alguém precisar de nós, a gente esteja ali para ajudar. Paulo disse que ele era afligido, e ele percebia que aquilo vinha de Deus, para que ele pudesse consolar as pessoas que eram da mesma forma afligidos como ele era. Então, muitas vezes, a situação sobrevém sobre nós para que a gente tenha propriedade para ajudar uma pessoa que se encontra naquela mesma situação. Não é porque Deus quer que a gente sofra, mas Deus quer nos usar para ajudar outras pessoas. E como é que eu vou saber o que é sofrer fome? Como é que eu vou saber o que é sentir fome quando ela chega para mim, meu irmão, eu estou com fome, se eu nunca senti fome? Claro, isso não impede que eu seja mais ou menos solícito, mas eu não tenho dúvida que quando você for uma pessoa com fome de verdade e você encontra outro nessa mesma situação, você sabe o que é aquilo. Você é muito mais compassivo, porque você sabe o que é passar fome. Você sabe o que é ser humilhado, você sabe o que é ser perseguido, você sabe o que é estar na sua razão e alguém vir pisar no seu pé, e você dar o outro lado, mostrar a outra face. Você sabe o que é quando alguém te força a andar 1 milha e você foi a segunda,
para quando alguém se levanta do seu lado, você tem propriedade para ajudar. Nós não estamos aqui para sermos mais abençoados do que as pessoas incrédulas. Nós estamos aqui porque nós somos aqueles que fomos chamados por Deus para ser o canal e a ponte para levar o Senhor para elas. Tanto no aspecto de pão espiritual, como o maná que desce do céu, como o maná físico de pão. É para isso que a gente está aqui. Toda outra coisa que a gente acha que a gente está aqui é ilusão. Não, eu estou aqui porque eu vou ganhar mais de Deus e eu acho que eu estando aqui eu vou chegar mais próximo de Deus e Deus vai ser mais propício a mim. O cara que, na oração do publicano e do pecador, Deus foi propício ao cara que não tinha nada para oferecer. Teve um que ofereceu um monte de coisa. Graças te dou a Deus porque não sou que nem os demais homens. Eu jejuo, eu dou a minha oferta, eu oro e ainda não sou que nem esse traste aqui que era o publicano. O publicano, como era o cara que não tinha nada para oferecer, disse: ser propício a mim, pecador. O Senhor fala que o fariseu não desceu justificado, mas o publicano sim. Então a gente não está aqui para fazer algumas coisas espirituais para que Deus seja mais propício a nós e Deus olhe com mais cuidado para as minhas petições, porque eu estou fazendo algumas coisas para Ele. A gente está aqui para aprender a Cristo. E o que Cristo era? Era esse. Era o canal de Deus para ajudar as pessoas. Era o canal de Deus para trazer luz, para trazer verdade, para trazer revelação, para trazer o próprio Deus à terra. Filipe disse: mostra-nos ao Pai. Ai, Filipe, tanto tempo você está comigo? Quem veio a mim veio ao Pai. Deus, Jesus Cristo, Ele era a imagem expressa daquilo que Deus era. Nós fomos chamados para ser a imagem expressa daquilo que Cristo é. Nós fomos chamados para ser a imagem expressa daquilo que Cristo é. E como era a vida de Cristo? Era uma vida de sacrifício. Era uma vida sacrificada em prol do outro. Era um cara incompreendido. E nós, na pessoa dos discípulos, nós somos aqueles que estavam buscando benefício. Jesus reuniu os discípulos e disse assim: rapaz, a gente está descendo aí para Jerusalém, e lá eu vou ser entregue na mão dos homens, eles vão fazer o que querem de mim, vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Certo. Qual seria a preocupação? Sabe qual foi a preocupação dos discípulos? Deixou o Senhor ir para frente, eles começaram a discutir entre eles quem seria o maior. Então imagina, o cara está aflito, dizendo que vai morrer, estou indo agora sendo entregue para um sofrimento incrível, né? Intenso. E os caras que andavam com ele disse que, e agora? Mas por que eles perguntaram isso? Porque eles sabiam que Jesus estava morrendo. Quem vai ficar no lugar? Nem para consolar o cara. Não, mas Senhor, Pedro tentou em outra ocasião, mas nem para dizer: Senhor, rapaz, vou consolar aqui você. Não, eu. Jesus é o cara, tá indo embora. Tem 12 camaradas aqui. E agora? Vai ser pau ímpar aqui. Quem vai ser o maior? Jesus morreu, ressuscitou, 40 dias ali, estava prestes a ascender o céu. Reuniu os discípulos: estou indo embora hoje. Hoje eu volto para o Pai. Jesus, no meio do caminho, disse: olha, não vale se embora da cidade não. Fique aí até que vocês sejam revestidos de poder pelo alto. Muito bom, aprenderam muito, né? Tá Jesus no meio do caminho. Qual é a pergunta que eles fazem? Senhor, é agora que você vai restabelecer o reino em Israel? Ou seja, Jesus, muito bom isso que você disse, essa tua filosofia é excelente, mas é agora que tu resolve o meu problema? Porque eu estou aqui, deixei pai e mãe e tal, fui perseguido, tomei uma porrada aí, mas é agora? Quem se identifica com essa história? Acho que todos nós, né? Jesus mostra para a gente o plano, a vontade e a verdade. Eu disse: muito bom, isso tudo é interessante, mas é agora que você vai arrumar aquele meu emprego? É agora que você vai arrumar uma esposa para mim? Muito interessante. É agora que eu vou me reconciliar com alguém? Aquela crise financeira é agora? É agora que a minha crise conjugal com a minha esposa vai ser resolvida? É agora?
e Jesus voltando para o céu. E mesmo assim eles só conseguiam pensar neles. Isso é a figura de cada um de nós. Pelo menos eu falo por mim, né? A gente preocupado com a gente, preocupado com nossa posição, preocupado se nosso problema vai estar resolvido, quando o que o Senhor tem para cada um de nós é muito maior do que isso. A gente estava conversando aí com o Messias. Esse sistema que a gente está inserido de alguma forma, que é o mundo, ele tenta nos moldar todo dia. Todo dia. Todo dia é uma coisa diferente. Todo dia é uma forma de influência nova. Todo dia é uma forma de nos roubar tempo. Eu sempre gosto de citar esse exemplo. Não sei se todo mundo aqui sabe o que é Netflix. Quando eu era criança, eu queria assistir filme, eu assistia Sessão da Tarde, na Globo. Filmes mais novos passavam na tela quente segunda-feira à noite. Certo? Então, tinha aquele tempo específico para eu assistir um filme se eu quisesse. Aí chegou um camarada da Netflix. O que é Netflix? É uma plataforma que você paga bem barato, R$20 por mês, mais ou menos. Tô fazendo propaganda não, viu, irmão? Tô deixando claro. Lá tem mais de 1 milhão de coisas, entre filmes e séries e títulos. Tem mais de 1 milhão. E você assiste quando você quiser, na hora que você quiser. Você pausa agora, começa depois, então não tem mais hora. Eu assisto o filme na hora que eu quiser. Aí todas as pessoas gostam de Facebook, WhatsApp. Se você... É tanta coisa que é criada para roubar nosso tempo que é impressionante. Eu tenho a maior facilidade, né? Assim, não, as pessoas no geral, né? Não é que eu não gosto muito de rede social, não. Mas enfim, eu percebo que as pessoas passam muito tempo na rede social, mas não conseguem ler um capítulo da Bíblia por dia. Mas se a gente for contabilizar o tempo que o cara passou atualizando, além do tempo do Facebook e WhatsApp, não sei o que, é horas. Tempo. A gente está chegando num período, que é esse que a gente está começando a viver, que é a reta final, que isso que o inimigo quer tirar da gente é tempo. Olha, o que o Senhor pede de cada um de nós é a nossa vida. Então, se eu não tenho na minha vida 10 minutos, por exemplo, para Deus por dia, eu não vou dar minha vida. Porque se eu não dou 10, como é que eu vou dar minha vida, que são milhares de minutos? Lembra a parábola dos talentos? O cara deu 2, o cara multiplicou por 4. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Então, se a gente não é fiel nos 10 minutos, como é que eu vou ser fiel na minha vida toda? Não funciona. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, se eu não separo na minha vida um tempo para eu ter comunhão com o Senhor, se chegar um cara, não estou dizendo que eu ou qualquer um aqui tá como ele sempre vai dizer, né? Ai, a minha vida é Cristo. Ai, Senhor, eu te amo demais. Ai, meu Deus, aleluia. Chega um cara com um fuzil aqui. Quem não negar é bala. Meu irmão, se você, não estou dizendo que eu estou ou alguém aqui está, certo? Só estou dando um exemplo no geral. Se você não dá 10 minutos, como é que você vai dizer? É agora, vou provar. Se você não foi fiel nos 10 minutos, como é que você vai ser fiel na vida toda? Não funciona. A gente vai ser o primeiro a sair. Tem um irmão que conta uma história da Segunda Guerra Mundial. Tem os irmãos que estão orando numa casa fechada. Chegam os soldados, apontam armas e dizem o seguinte: quem negar o Senhor pode sair. Eu só quero que fique aqui quem não for negar. Então, muitos saem e eles acham que os que vão ficar, eles vão morrer, né? Aí depois que os soldados percebem que alguns saíram, eles baixam as armas e dizem o seguinte: a gente também é cristão. Eu só queria realmente adorar a Cristo com aqueles que verdadeiramente são discípulos de Cristo. Aqueles que estão dispostos a morrer por Ele. Isso é ser discípulo do Senhor. Jesus, ele foi até as últimas consequências pelo plano de Deus. O que é ser o discípulo de Cristo? É ir até as últimas consequências pelo plano de Cristo. A gente não canta um hino, né? Eu não posso mais parar, minha vida está onde? O que é o altar? É de casamento? Sacrifício. Lembra Isaac? Era um altar ali. Eu não posso mais parar, minha vida está no altar. Não é o altar do matrimonial, não. É o altar de sacrifício. É o altar onde a oferta era colocada para o sacerdote ir lá e sacrificar.
E aí, será que estamos no altar mesmo? Se eu estou no altar, pega o cutelo aí, pode descer a serra que eu estou pronto. Nós estamos aqui para isso. Para isso que a gente está aqui. Para estar pronto. Para quando o Senhor quiser nos colocar no altar e disser que chegou a hora, chegou a hora. Pedro, lá na sua segunda epístola, fala para os irmãos: olha, o tempo da minha partida está chegando perto. Se o Senhor dissesse para a gente: olha, está chegando perto, olha, você tem mais um mês aí, quer que é o que nós vamos pensar? Eita, vou ali com o Nery fazer um seguro de vida. Edilane vai ficar montada no dinheiro e minha mãe estribada, todo mundo estribado. Vou fazer um seguro de vida, vou preparar aqui, vou falar com o meu chefe, pedir as contas, vou deixar tudo bem organizado para acontecer. Ou me desespero também, né? Ai meu Deus, não faça comigo não, olha que eu oro, eu jejuo, eu oro. Aí Pedro, o que é que Pedro faz? Beleza? Enquanto tiver tempo, o meu tempo vai ser usado para lembrar de vocês o que Cristo disse. Paulo faz a mesma coisa: olha, já estou sendo entregue por libação, o tempo da partida está próximo, mas enquanto tiver tempo eu estou aqui fazendo a obra que eu fui designado para. Não tinha seguro de vida, não tinha querer colocar, deixar a mulher estribada, não tinha nada disso. A preocupação era com a missão. Nós fomos chamados para isso. Nós estamos sendo aperfeiçoados para, assim como Jesus ele foi pronto naqueles 3 anos e meio para ser o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mácula, que tira o pecado do mundo, a gente está sendo preparado para isso. Para isso que a gente está aqui carregando a cruz. Nós estamos indo para um lugar chamado Gólgota. Quem sabe o que significa Gólgota? Alguém dá um chute? Significa Monte da Caveira. Você acha que alguma coisa boa vai ter no Monte da Caveira? Todo aquele que quiser. É facultativo. Isso aqui não é como um serviço militar que você é obrigado a servir. Todo aquele que quiser seguir após mim, se alguém quiser. Mas uma vez que eu me dispus aí, há uma condição. Se alguém quiser seguir após mim, a si mesmo se negue. Aquele que quer a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Lucas vai acrescentar dia a dia e siga-me. A gente foi chamado para isso. Metaforicamente é como se houvesse uma cruz do lado de cada um de nós aqui. A gente trouxe nossa cruz para cá, porque é carregar. O Senhor, ele carregou a cruz dele, para quando ele chegou em Gólgota, ele foi executado. Nós estamos carregando a nossa cruz para aprender no dia quando o Senhor precisa de nós, a gente morra. Mas não é só morra no aspecto físico, irmão. Não é só morrer. Eu creio que Deus ele se importa muito pouco com a morte física do nosso corpo. Ele se importa muito mais quando eu morro para as situações. É essa morte que o Senhor quer de nós. Porque a morte física é uma vez só. Morte da minha alma, da minha carne, é todo dia. É essa morte que o Senhor quer de cada um de nós. E de forma prática, que morte é essa? É a morte de eu querer me relacionar com Nery, mesmo quando eu acho que Nery é um cara chato. Eu não suporto Nery. Só o fato de estar perto dele me incomoda. Mas não é para morrer? Estou aqui para morrer. Cheguei e trabalhei, 12 horas seguidas. Estou muito cansado. Tenho todos as justificativas humanas. Não vou hoje. Estou muito cansado. Morra. Sacrifique, vá. Mas só abrir um parênteses, eu acho tão interessante, e eu falei isso por mim também, para as nossas coisas não tem cansaço, não tem distância, não existe dificuldade. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Para as coisas do Senhor é difícil. Tudo é muito difícil. Estar aqui domingo de manhã, meu Deus do céu, é uma lástima. Me acordar cedo, não consigo. Não dá.
Aí é uma coisa, amanhã vai ter uma viagem que eu vou passar o dia na Pipa. O ônibus sai de 5 horas da manhã, eu chego de 10 para as 5. Sou o primeiro lá na frente do ônibus para ir para a excursão. Não tem nem problema de eu me acordar 10 para as 5 para passar o dia lá na Pipa. Não tem nem problema, a gente está lá. Quando é o que a gente quer, não tem de novo, a gente dá sempre um jeito. Mas o Senhor, eu tenho certeza como o Senhor fica triste com as situações. Porque se a gente fala que Deus é a nossa vida, a gente tem fé em Deus, eu tenho fé, não sei o quê, mas quem é conhecido como o pai da fé na Bíblia é Abraão. E se você for ver a experiência de Abraão, como é que era? Estava muito bem, obrigado, com a família dele numa cidade. Deus apareceu para ele e disse: olha, é o seguinte, vamos saindo fora aí, vamos para o lugar que eu vou te mostrar. Não, que lugar? Não sei, saia. Não, mas e me dá uma bússola aí? Não tem bússola não. Não, mas que tal um mapa? Não tem. Waze? Também não. Google Maps? Também não. Google Maps sou eu, Deus disse para ele. Como se Deus dissesse: o seu Waze vai ser eu. Abandonou tudo, começou a peregrinar pela terra. Isso é fé. O que é fé? Estribar a sua vida naquilo que Deus disse. Isso é fé. Eu sou um homem de muita fé. Alguém diz: não, eu tenho muita fé em Deus. Pergunte-se a si mesmo: você está estribando a sua vida naquilo que Deus disse? Esse é o critério de Deus para saber se alguém tem fé. A minha vida é toda pautada e direcionada por aquilo que Deus disse. Isso para Deus que é fé. Todo o resto é crença. Como você está dizendo, é crendice, é acreditar, é ter expectativa, mas fé é isso. Eu tenho fé em Deus quando a minha vida é baseada naquilo que Deus disse. Nós somos esses. É para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para ser aqueles que, quando o Senhor multiplicou o pão, quem foi que distribuiu o pão para as pessoas? Os discípulos. Nós somos aqueles que o Senhor quer usar para alimentar as multidões, mas para isso tenho que me dispor. Porque a proposta é para aquele que quer. O Senhor disse o seguinte: ó, se alguém escuta a minha palavra e não dá crédito, eu não o julgo. Porque a própria palavra que eu disse vai julgá-lo. Então a proposta é liberalidade, é para quem quer. Nenhum de nós foi forçado a estar aqui nessa manhã. Não houve, Deus não forçou a gente estar aqui. A gente teve o desejo, simplesmente veio para cá. Deus, ele não força ninguém. Lá em Apocalipse, o Senhor diz que: eis que estou à porta e bato. Ele não podia dizer que eu estou na porta e arrombo com a voadora? Não podia? Eu estou na frente da porta e se tu não abrir é na voadora, que eu vou descer essa porta dentro. Não é assim que Deus trabalha. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. No original, a palavra cear significa nós nos alegraremos juntos. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Todo dia ele bate e bate. Se a gente abrir, ele entra e a gente se alegra junto. Como ele é misericordioso, se a gente não abrir, ele vai continuar batendo, porque ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? É ele mesmo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a relação que o Senhor quer ter com a gente. O Senhor não quer ter com a gente uma relação de que eu sei que ele é o Deus no Pai, Jeová, é o Elohim, Todo-Poderoso e Adonai, não. Isso é distante. O filho clama: Abba, Pai. O religioso é Jeová Jireh, é Adonai, é Elenai, é não sei o que, é Shekinah. Não que ele não seja tudo isso, certo? Só para entender, ele é tudo isso. Esses nomes são características daquilo que Deus é. O que eu estou querendo dizer é que nós recebemos o Espírito de Cristo e esse Espírito clama: Abba, Pai. A relação agora é pessoal. Não é mais um Deus no céu e na terra. É Deus que está aqui do meu lado. Não para me dar as benesses da terra, mas como o irmão bem citou, para que eu seja a bênção. Deus não quer que a gente seja uma barragem. A função da barragem é acumula água para no devido momento libera, né? De acordo com a vontade.
Abre uma compota, libera, fecha a compota, a água fica retida. Deus nos quer fazer de canais. O canal não retém água. Entra, sai. A água flui. É para isso que a gente foi chamado. A gente não foi chamado para brincar de igreja, para nada disso. A gente foi chamado para ser esses canais que Deus quer usar no mundo. No seu trabalho, na sua escola, na sua família. Prestes a morrer também, eu disse outra coisa. Ele falou o seguinte, com os discípulos: eu não vou falar muito com vocês agora, porque está vindo aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. O que significa isso? Deus está dizendo assim, o Satanás, ele não tem nenhum ponto de apoio em mim. É isso que significa. Satanás, ele não encontrava no Senhor nada que usasse como ponto de apoio. Eu gosto desse texto e pensando nessa explicação de ponto de apoio, porque eu vejo que nós devemos ser para Deus no mundo esses. Nós somos para Deus o ponto de apoio no mundo. Rapaz, tem uma pessoa, Deus vê lá de cima, tem um casal que está passando por uma dificuldade matrimonial naquele prédio. Areia Dourada, a proposta que você mora? É isso? Areia Dourada. Como é que eu faço? Lembrei. Fernando Barbosa. Eu tenho um ponto de apoio naquele prédio. Tem uma pessoa passando por dificuldade lá na Pot Science. Lá o que não falta, graças ao Senhor, é ponto de apoio para ele usar. Tem muitos irmãos que trabalham lá. É isso que a gente tem que ser para Deus. Ponto de apoio. Porque a gente acha que Deus, ele vai mover a situações extraordinárias. Messias está passando por um problema. Aí eu começo a orar: Senhor, seja com aquele problema de Messias, que eu não sei qual é, mas Tu vai mover o céu e a terra para resolver. Aí Deus disse: mas e você? Você não pode ajudar ele? Deus, ele quer nos usar, irmãos. A gente tem que ser resposta para a oração das pessoas. É para isso que a gente foi chamado. Tem alguém passando fome e queria que fosse alimentado. Naquela rua eu tenho Unicélia, que pode ajudar esse camarada. Lá naquele local eu tenho esse, tenho aquele. É para isso que a gente foi designado. Ser pontos de apoio de Deus no mundo, ao invés de ser aquelas pessoas que só querem sugar de Deus, a bênção para mim, e ser essa retenção de bênção e segurando e sendo essa barragem, quando Deus disse que aquele que cresce nele, como diz as Escrituras, do seu interior não ficarão retidos, mas fluirão rios de água viva. O Senhor disse para a mulher samaritana que aquela água que ela estava procurando ali, ela voltaria a ter sede. Mas se ela bebesse da água que ele estava oferecendo, aquela água dele seria nela uma fonte. Nós fomos chamados para ser fonte, para que essa água flua, não reter para a gente. Nós não fomos chamados para reter isso para a gente. É para isso que a gente está aqui. Foi para isso que Deus nos despertou nesse domingo de manhã. Para que a gente aprenda com Ele a como ser mais parecido com Ele. Para que a gente seja miniaturas de Cristo no mundo. Gandhi, ele falou o seguinte: eu admiro muito Jesus Cristo e a filosofia que ele pregava, mas eu não gosto dos cristãos. Por que será que Gandhi diz isso? Porque ele não via nos cristãos uma representatividade daquilo que Cristo era. A gente já falou isso aqui, eu vou repetir. No Brasil, nós evangélicos autodeclarados, segundo o IBGE, são 44 milhões de pessoas. Como é que está esse mundo aí? Não é mais, é porque o cara está passando fome. É governo, Leto, Ricardo Coutinho, Michel Temer. Responsabilidade desses camaradas aí. Seja você uma bênção. Paulo e Silas chegaram num lugar e disseram, teve uns caras que eram opositores. A gente conhece esses caras. Eles estão perturbando o mundo. 2 caras. 2 irmãos perturbavam o mundo. 44 milhões não está conseguindo perturbar um país. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada.
A palavra ela é fiel e a palavra ela tem poder. 200 milhões, né? Nós somos 1/5, né? A cada 5 pessoas, 1 é evangélica, né? Segundo o IBGE. A gente foi chamado para isso, para fazer a diferença aqui. Essa é a nossa responsabilidade. Não pense que a responsabilidade é do governo. A responsabilidade é nossa. A gente foi chamado para fazer a mudança no mundo. Nós não fomos chamados para estar aqui pedindo coisas para Deus, mas ser o ponto de apoio para que consiga, para que aquilo que Deus pede através de nós as pessoas vão receber. Como é? 2:9, amém. 1 Pedro 2:9. Vamos ler, o irmão pediu. 1 Pedro 2:9. Amém? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está aí uma boa resposta para aquilo que a gente foi chamado. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, o 10? Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Para isso que a gente alcançou misericórdia, para ser esse ponto de apoio. Então aqui a gente é inserido em diversas esferas. Nós somos pontos de apoio de Deus nessas esferas que a gente está inserido. Agora é a gente fazer a oração de Jesus, para que Deus nos fortaleça, para que a gente seja aquilo que a gente foi chamado para ser. Eu posso pegar essa cadeira e colocar para escorar essa porta, e deixar durante muito tempo essa cadeira escorando essa porta. E essa cadeira, se ela tivesse consciência, ela podia se esquecer daquilo que ela foi originalmente criada, que era para fazer alguém se sentar, e achar que agora ela serve apenas para escorar uma porta. É o que pode estar acontecendo com a gente. A gente começou a fazer muito uma coisa porque a religião talvez tenha colocado isso na nossa cabeça, e a gente acha que foi chamado para isso, para cantar louvor, para fazer oração, para fazer jejum, para ler a Bíblia, para que a gente seja abençoado por Deus. Mas a gente não foi chamado para isso. Como uma cadeira, a gente foi chamado para servir de apoio para as pessoas. É para isso que nós somos chamados. Essa é a nossa missão no mundo. Ser pontos de apoio de Deus. Mas é para quem quer. Terminar com esse versículo. O Senhor, depois que ele... Mateus 5, 6 e 7, o sermão da montanha. Quando ele desceu, o Senhor encontrou um leproso. O leproso era aquele camarada que ninguém se relacionava, porque aquela lepra era contagiosa. Ninguém se relacionava com ele, nem tocava, nem falava, nem queria chegar perto, porque podia ficar doente também. Então esse leproso se aproximou de Jesus e disse o seguinte: Senhor, se tu quiser, você pode me curar. O Senhor fez aquilo que ninguém faria. Tocou nele, eu quero. E ele ficou curado. Nós temos nossas lepras. Todos nós somos leprosos em algum aspecto. Só basta a gente se aproximar do Senhor e pedir: Senhor, se tu quiser, tu podes me curar. A resposta é a mesma que ele deu há 2000 anos atrás: eu quero. O Senhor quer. Aí o Senhor volta agora a pergunta para nós: você quer? Porque o chamei, nós queremos, que o chamado é para quem quer. Jesus é o Senhor. Quer falar alguma coisa?